Você tem medo de descobrir que está doente? Precisamos falar mais sobre isso. A nossa entrevistada de hoje é a Wanda Lavínia Lepre. A Wanda é psicóloga clínica hospitalar e nós iremos diretamente falar com ela sobre o nosso tema de hoje. Wanda, o que é o medo? O medo é um sentimento muito intenso que provoca reações intensas no corpo, né? Tremor, produz sudorese e faz com que a gente fique alerta. Então, o medo tem uma característica boa, que é de proteção. Um sentimento que é gerado para a proteção do ser humano. E essa proteção é importante porque o medo pode ser paralisante e você não ter reação nenhuma. O que leva uma pessoa a ter medo de descobrir que está doente? É exatamente porque as pessoas não querem adoecer, né? Nós vivemos como se nunca fôssemos adoecer. E quando a doença pega de surpresa, é um impacto muito grande. Esse medo poderia nos ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Ou deveria, né, ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Mas as pessoas, às vezes, não se preocupam com a qualidade de vida. E aí o medo do adoecimento já é uma alerta para que a gente possa buscar novas formas de viver. Nós podemos falar um pouco sobre as emoções que são desencadeadas a partir deste medo em que está doente. Aí é uma coisa muito interessante, porque o adoecer, ele causa várias emoções, ele desencadeia várias emoções. E uma delas pode ser o choro, pode ser o desespero, pode ser a negação e pode ser a aceitação. Em geral, o paciente adoecido tem dificuldade de procurar ajuda. E por isso, esse medo deixa de ter o ponto positivo e passa a ter os pontos negativos, né? Eu não estou doente. Essa negação do adoecimento, o que isso pode causar? O que isso pode produzir em prejuízo para o próprio paciente ou para a própria pessoa que nega esse reconhecimento da doença? A negação faz com que o paciente deixe de seguir, né, as orientações médicas. Uma delas é não querer tomar remédio, não fazer dieta, a dieta adequada, por exemplo, para um diabético, não fazer a restrição dos alimentos que ele deve restringir, e isso leva a um agravamento e a consequências, às vezes, muito mais sérias, né? Parece que existe um certo preconceito, um estigma em descobrir ou em falar de determinadas doenças, como, por exemplo, o câncer, o HIV. Há algumas pessoas que não gostam nem sequer de pronunciar o nome dessas doenças. O que nós poderíamos dizer sobre este assunto? Então, isso também é uma forma de negação, né? Porque o indivíduo fica com medo porque essas doenças têm um histórico de que poderiam ser contagiosas, de que poderiam estar se disseminando pela família, pelos amigos, pela comunidade. Então, esse medo faz com que as pessoas se afastem, tanto do ponto de vista do paciente como do ponto de vista do outro. As pessoas se afastem da convivência para se proteger, porque existia muito antigamente essas doenças eram extremamente rejeitadas pelas pessoas, né? Então, assim, não, ele tem câncer, não vou lá visitar, porque eu posso pegar. Então, assim, tem esse afastamento da comunidade, dos familiares, e tem um afastamento próprio para se proteger, para não enxergar e não ver essa rejeição por parte dele. Essa rejeição a que a doutora está nos dizendo
ela pode, evidentemente, ser um dos fatores de resistência por parte de algumas pessoas em não querer descobrir que estão doentes. Parece que a questão do adoecimento ou está associada à questão da fragilidade humana. A doutora poderia falar um pouco para nós sobre isso? Então, o paciente adoecido é um paciente de extrema fragilidade. E aí, essas emoções ficam mais intensas e mais fortes. Então, a fragilidade pode levar a um processo depressivo, ele pode levar a essa negação e também ele pode desencadear movimentos contrários, né? Não, eu vou batalhar, eu vou aderir ao tratamento e eu vou aceitar essa doença porque eu vou vencê-la. E aí ele foge do estigma também, porque ele enfrenta e ele continua a viver como se ele não estivesse doente, mas fazendo o tratamento. Quando ele nega, ele continua como se ele não estivesse doente, mas ele não faz o tratamento. Então, são dois opostos. Não faz o tratamento. Poderia ser mais específico o que significa não fazer o tratamento? É aquela coisa bem comum que a gente ouve muito, né? A gente tem duas pulsões dentro da gente. Uma para a vida e uma para a morte. Então eu lembro muito daquelas cenas de desenho animado que fica o capetinha e o anjinho. Aí o anjinho fala, não come não, que você não pode. E o outro fala assim, não, imagina, come só um pouquinho. E isso faz com que, é uma ambivalência mesmo que a gente tem internamente. Faz com que eu me livre do medo, né? Porque eu estou me perdoando. Não, é só hoje. É só por hoje. É só por hoje. É só por hoje. Eu só vou comer agora. Mas aí isso desencadeia um agravamento também, né? Essa coisa da ambivalência. Se você cede à necessidade ou ao desejo de comer ou de beber alguma coisa que não está incluída na dieta, você acaba que fala, não, agora eu já comi mesmo, então não tem importância, eu vou comer toda hora. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que é diagnosticada com diabetes, por exemplo, se ela não pode comer doces ou coisas afins que sejam contrárias ao adoecimento dela ou que prejudicariam esse adoecimento, a negação seria, então, o comer doces. Comer doces. O comer doces. E isso, na realidade, é um prejuízo para o adoecimento diagnosticado. Um prejuízo que pode causar grandes agravos, né? E que as pessoas, às vezes, desconhecem, que é outra coisa importante do medo. O medo faz com que, dentro da negação, eu não vou procurar informações sobre a doença. O que eu preciso deixar de fazer? Por exemplo, a gente pensa assim, que o diabético não pode comer doce, mas o paciente que tem câncer também não, porque é o açúcar que alimenta o câncer. Então, ele tem que deixar. E não é só o açúcar, é o açúcar, o carboidrato, e mais outras coisas. E, em geral, o médico não costuma fazer esse tipo de alerta. Então, se eu não vou compreender a doença, se eu não tenho um processo de compreensão dessa doença, o que ela causa, aí eu vou te dar outro exemplo. O diabético pode ficar cego. Ele pode ter uma síncope, que mais? Tem uma série de outros prejuízos. E como a nossa formação acabou sendo um pouquinho mais biomédica, que a gente chama, os médicos não aprenderam, né? Não é nem uma coisa de julgamento, mas os médicos não tiveram esta ênfase de que tem que orientar muito bem o paciente. Então, quando você está doente e você nega, você não vai buscar informação. Mas quando você aceita, o teu medo se transforma em uma ação contra a doença. Então, eu vou procurar saber o que eu posso fazer tendo câncer. O médico fala, pode viver vida normal, mas precisa ter essas restrições. Então, essa é uma coisa que a gente vai aprendendo no dia a dia, no cotidiano.
Qual seria Qual seria uma palavra da doutora para as pessoas que estão nos escutando neste momento que poderia realmente modificar essa maneira de agir, esse comportamento, eu poderia dizer, transgressor daqueles que, tendo o reconhecimento de que estão doentes, permanecem nesse processo de negação? Uma das coisas que a gente vive muito no nosso país, principalmente, mas é aquela sensação de que a gente nunca vai adoecer. Então, você não está se preparando. E quando eu digo que não está se preparando, a gente vive, tem estilos de vida muito prejudiciais para a nossa saúde, que é fumar, beber, comer coisas gordurosas, comer muito açúcar, muito sal. Então, assim, essa é a nossa cultura, a gente veio dessa cultura. E se você tem esse padrão de vida, fatalmente você vai levar a um adoecimento. As nossas maiores doenças hoje, né, que a gente chama de as epidemias do terceiro milênio, é diabetes, hipertensão e obesidade. Que não tem nada de genético. Né? Não é uma coisa genética, é uma coisa de padrão de vida, de reprodução de padrão de vida. Quando você vê uma família inteira que que é obeso, é porque o padrão de vida dessa família foi se perpetuando assim. E mesma coisa de ingestão excessiva de álcool, de comer muito doce. Ah, não pode comer doce, mas tem 3, 4 tipos de doce lá na geladeira. Essa é outra forma de negação. Então, assim, a gente produz muitas doenças. É lógico que tem aquelas doenças, por exemplo, o câncer, que tem fatores externos, mas que ele tem uma carga biológica muito grande. O diabético também tem, mas se eu tiver um padrão de vida, se eu romper, né, para deixar a negação para trás e romper com esse padrão de qualidade de vida, eu consigo preservar um pouquinho mais a minha saúde. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Wanda Lavigne Lepre. O nosso assunto deste programa é: você tem medo de descobrir que está doente? E as suas consequências. Nós gostaríamos agora de ouvir as considerações finais da doutora Wanda. As questões ligadas às emoções, elas são extremamente importantes para o paciente, para todo ser humano, mas principalmente para o paciente, porque negar a doença também é uma questão que está presente dentro dos hospitais, dentro das famílias. Às vezes a família prefere passar batido por cima daquele adoecimento. E passando batido, não tendo uma postura firme, ela acaba que alimenta, né, essa negação do paciente. Então, é importante a gente considerar. Eu costumo dizer que a dimensão psicológica do paciente, da pessoa que está adoecida, é completamente ignorada. Então, o que é importante? A gente entender como que isso funciona, porque eu posso fazer movimentos positivos em relação à cura. E eu posso fazer movimentos negativos que vão acabar prejudicando cada vez mais a minha saúde. Então, enquanto eu achar que quem é responsável pela minha saúde é o médico, eu não vou fazer muita coisa. A gente cria uma dependência. Ah, não, meu médico falou que eu posso. Ah, não, o médico falou que não pode. Mas é o médico, a responsabilidade é dele, não é minha. E isso vem também por causa das emoções, né? Então, quando eu pego para mim essa responsabilidade, eu supero o medo, eu aceito e eu corro atrás. Eu faço alguma coisa. Fale mais sobre isso.